Você falou em futebol e falou em liberalismo agora mesmo. Eu queria fazer tentar fazer um comparativo. Quando o comentarista esportivo, o narrador, ele fala qual time ele torce, parece que dá um problema. É. Para jornalista, para comentarista político, isso também é um problema? Por exemplo, se você se define conservador, ou mais progressista, ou liberal e tal, é um problema ou faz parte ou pela sua própria opinião, não tem como você não vincular isso? Qualquer posição mais firme que você tenha, ou qualquer linha que você defenda, tudo isso causa problema, né? O debate público brasileiro é muito problema no sentido de reação. Não, mas o que E eu estou te muitas perguntando vezes, se não faz parte, não é se é necessário você se eu acho posicionar que ou não. depende de cada um, né? Ah, Cada um, no seu trabalho de análise, as pessoas que têm essa liberdade de dar opinião, que são contratadas para fazer análise, dar opinião, porque você tem o repórter que simplesmente vai lá fazer uma apuração e tal, reportar os fatos, e você tem o analista, o é. comentarista, que vai dar a sua opinião mesmo e tal. Então, cada um, dentro do mercado da comunicação, sabe administrar os seus próprios posicionamentos, a sua própria carreira, e vai ver o que vale a pena dizer e o que não vale a pena dizer. Qualquer coisa que seja assim, né, mais fixa em relação ao que a pessoa é e tal, gera sempre uma associação àquilo, né? E muitas vezes uma associação errada, porque aquele conceito ele é muito mal entendido, né, por muita gente. E muitas vezes, não só mal entendido, às vezes até a pessoa entende, mas como é um militante de má fé, ele usa aquilo para tentar te associar a alguma coisa negativa, né? Então é preciso ter certos cuidados, mas principalmente em relação a você dizer do que você está falando quando você diz que defende determinada coisa, determinada ideia, determinada causa, determinada filosofia, determinada tradição de pensamento, Mas né? você já se A definiu, por palavra... exemplo, como um liberal, como um conservador? Pois E- pois É, é, para eu falar isso, talvez a gente precisasse fazer um outro programa, porque... com Kim, não Não, sei se você porque, viu por com exemplo, Kim a aqui, palavra conservador, é com claro Kim que que as foi pessoas podem maravilhoso. encontrar isso nas minhas obras, nos meus artigos, por exemplo, mas só para te dar um cenário. A palavra conservador, hoje no debate político Ela tem brasileiro, outro sentido, né? não, ela tem um monte de sentidos absolutamente diversos, opostos, inclusive, e serve para significar várias coisas diferentes. Então, o bolsonarismo, que nada tem de conservador, ele usou esse nome para tentar se enobrecer, Ele é mais né? reacionário do que conservador. É até difícil você resumir o bolsonarismo como um todo a uma ala só, né? Porque você tem uma ala reacionária com uns ingredientes ali de tradicionalismo com T maiúsculo, né? Teve até um livro agora, o Guerra pela Eternidade, se eu não me engano, é um excelente livro do Benjamin Teitel, eu esqueci agora o nome exato, as pessoas podem procurar. Dá uma procurada aí. Qual que é o nome? Guerra pela Eternidade. É. Que mostra ali origens do tradicionalismo e tal, mas que isso aparece em algumas pessoas ali que tiveram essas fontes e que fazem parte ali de um nicho supostamente intelectual do bolsonarismo. Mas a ala mesmo em torno desse nicho é uma ala em geral reacionária, não no sentido de Nelson Rodrigues, por exemplo, porque o Nelson Rodrigues era um conservador injustamente chamado de reacionário, e aí ele, muito irreverente e astuto, ele deu uma resposta, né, desviando um pouco aquele significado e irônica. Então ele falou: sou reacionário, reajo contra tudo que não presta. Só que o reacionário, na teoria política, ele não tem esse Não tem significado que é significado. positivo, né? Ele tem um significado que, em geral, é negativo, né? Que é justamente você querer buscar um passado idílico, um passado idealizado, em nome do qual se cometem várias atrocidades. Então, é o sentido contrário do revolucionário, que busca um futuro utópico, em nome do qual ele também vai cometendo uma série de atrocidades. Exatamente. Então, Um olha o para discurso... trás e o outro olha para frente, né? Exatamente. Aí você tem muita gente ali que quer reviver, revitalizar a ditadura militar, o regime militar e tal, etc. Então, está buscando um passado idealizado e que a gente sabe todos os problemas que tinha. Então, são os fins justificando os meios para os dois lados. Exatamente. Né? E o conservador, na tradição burkeana, né, do Edmund Burke, que é um pensador irlandês, um estadista,
que lutou contra revoluções em vários lugares do mundo. Eu citei ele bastante em vários artigos, mas até citei num que eu estava falando hoje no Instagram a respeito, que faz uma analogia com a série Outlander. Sei. Porque a série tem uma das temporadas, fala ali da Revolução nos Estados Unidos, aí eu trago o que o Edmund Burke falava para aquilo, o que ele tentou evitar naquela ocasião. Então você tem ali essa linhagem burkeana, que é justamente uma anti-ideologia. E, no entanto, ela é vista no Brasil, principalmente no campo da esquerda, e, obviamente, pela militância bolsonarista, como uma ideologia ou um grupo político, uma patota, etc. Né? Ou, muitas vezes, isso veio para o bolsonarismo também, influenciado pelo debate político americano, onde você tem uma divisão de direita e esquerda em torno de determinados temas centrais, que são, por exemplo, né, direita contrária à legalização das drogas, contrária à legalização do aborto. A favor das armas. A favor da flexibilização do porte de armas. Né? Flexibilização principalmente aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eles têm a segunda emenda e tal. Então você tem esses temas que separam e a esquerda com as posições opostas. A tradição do pensamento conservador de Edmund Burke, que foi resgatada pelo Russell Kirk, um autor conservador americano, que foi aplicada muitas vezes, estendida pelo filósofo britânico conservador Roger Scruton, imagina se ela seria uma doutrinazinha, uma listinha de posições a respeito de determinados temas. Isso é absolutamente ridículo. Não é? É mais então, do que isso. Você tem um monte de vagabundo aí, de ladrão, entende? Que posa de contrário à legalização das drogas e do aborto e tal, e se diz conservador, ele é ladrão. Ele só adota um discurso ali para pertencer a determinada faixa, e aí ele se enobrece com aquele discurso e ele está roubando, desviando dinheiro em gabinete, por exemplo. Entende? Isso existe, dos dois lados. Claro. A esquerda também se dá vários títulos e tal, muitas vezes para encobrir um esquema de corrupção vagabundo. Então a gente precisa fazer essas distinções, né? O temperamento conservador ele é justamente contrário a esses deslumbres cafonas, né? É um comportamento de ceticismo, de prudência, exatamente, a palavra é essa. E de reforma gradual, né? Reformas econômicas, inclusive, como propôs o próprio Edmund Burke lá no Reino Unido. Eu escrevi vários artigos comparando o bolsonarismo à tradição de pensamento conservador. As pessoas podem encontrar esses meus artigos. Mas contenção dos gastos públicos já estava ali no próprio pensamento burkeano, e isso foi adotado muito nos Estados Unidos também, pela direita americana, de você ter uma contenção dos gastos públicos, reduzir o tamanho do Estado. Só que aí você passa também pela caricatura de determinadas posições, né? No Brasil você tem um Estado muito grande, aí você vai lá o sujeito falando do Estado mínimo, etc. e tal, como se você pudesse passar de uma coisa para outra assim instantaneamente, não tivesse todo um processo de adaptação e tal pelo qual tem que passar. Então, assim, é um debate muito rasteiro, sabe? São rótulos, e as pessoas que aderem a esses rótulos e que se dedicam a atacar os outros em razão de defender a patota que se intitula daquilo, elas, em geral, não estudaram nada daquilo. O próprio Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista para a revista Piauí e ele não sabia citar um livro do Roger Scruton. Ele sabia citar um vídeo que ele tinha visto no YouTube que falava sobre a beleza. Mesmo assim, não sabia explicar direito. Então, ele falou do livro, da capa branca e tal. Ele não sabe nada. Imagina se o Jair Bolsonaro, que disse num vídeo que tem preguiça de ler 20 páginas, às vezes você tem que ler e tem que interpretar e tal. Tamo bem, porque muito difícil porque o Lula também falou a mesma coisa, né? Imagina se ele leu essas coisas. Então tem gente por trás que tem algumas ideias, às vezes ele embarca naquelas ideias, às vezes por interesse político imediato ele atende a demanda do centrão contra essa ala que a imprensa chamou de ideológica, mas o conservadorismo tradicional não tem nada a ver com esse pessoal, né? E eu tento justamente, até pela preservação do pensamento de gente de uma grandeza tão extraordinária, separar as coisas, né? Embora, às vezes, certas palavras elas fiquem tão queimadas que, às vezes, as pessoas falam assim, abandona essa palavra, né? Vamos criar outra, né? Vamos fazer outra e tal, não sei o quê. Talvez devesse, mas eu não consigo ser tão desleixado com a obra que foi legada por grandes mentes, né? E eu acho que elas precisam ser preservadas. O próprio Joaquim Nabuco, aqui no Brasil, de quem eu falei antes,
ele tinha um pensamento conservador. Foi até mesmo do Partido Conservador. Aí você tem isso também, né? Tem partidos que aderem a esse nome. Só que aí o comportamento do partido nem sempre está de acordo com aquela tradição. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aí as ideias de Edmund Burke, elas tiveram uma grande influência sobre os americanos de um modo geral. E aí, quando veio desenvolvimento dos partidos, etc. e tal, elas foram ali mais absorvidas, assim, para a cartilha do Partido Republicano. Então as pessoas passam a chamar os republicanos de conservadores. Aí o conservadorismo passa a ser associado com certas pautas específicas de determinado período do Partido Republicano. Entendi. E aí vira uma confusão. a tradição do pensamento vai se desvirtuando, entende? E essas coisas precisam ser devidamente distinguidas. Então imagina, para você falar se você é ou não é uma coisa, aí olha só, o quanto que você precisa falar. Exatamente. Porque você fala que é uma coisa, aí vem toda uma percepção, e esse aí é não sei o quê, esse aí não sei o quê. Você quer manter tudo do jeito que tá. É. Não é conservador na cabeça Exato. de... Já vi muito progressista falando isso. Não, conservador, você quer manter as coisas do jeito que estão, erradas. Exatamente, que não é outra imbecilidade. É exatamente o contrário. Exatamente. Você tem aqui no Brasil, o próprio Russell Kirk fala do Edmund Burke como uma pessoa que queria conservar as instituições, as tradições, certos costumes e tal, não sei o quê, e queria reformar determinadas questões que eram importantes para que houvesse um desenvolvimento melhor. Mas isso tudo tinha que ser feito com prudência. O problema eram os revolucionários que queriam destruir aquilo que foi criado com tanto esforço durante milênios, durante séculos, de uma só vez. Era com essas pessoas que a gente precisava se preocupar. O Roger Scruton, na obra dele, que ficou mais famosa no Brasil, depois de algumas traduções, explorava muito isso, mas isso vem lá de trás, do Edmund Burke. Então, o conservador ele tem esse perfil reformista de determinados pontos que precisam ser alterados. Então, ele busca o progresso dessa forma. Gradual. Não é? Aí você tem, só que aí você tem a parte da esquerda que adotou esse discurso do progressista, né? Como se ele fosse o único que estivesse buscando o processo e o progresso, e o conservador nunca quisesse o progresso. Só que a tradição do pensamento conservador mostra a busca por progresso dentro da conservação de tradições que são fundamentais para manter certas liberdades, certos valores que são imprescindíveis para uma civilização. Daria para falar muito mais a respeito disso, mas a gente está fazendo um grande apanhado geral. Não, mas eu achei muito legal, e quem quiser ver também, eu troquei uma ideia com o Kim, a gente ficou horas falando sobre conservadorismo, sobre progressismo, foi muito legal também, depois o pessoal pode